Eu me chamo Solane Carvalho e presido o grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. A policondrite recidivante é uma doença autoimune rara, caracterizada por inflamação sistêmica de cartilagens de forma recidivante, recorrente, e é uma inflamação destrutiva. Hoje nós estamos dando continuidade a um projeto que nós criamos chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos aquele que nós consideramos o maior protagonista dessa história, que é a pessoa que vive com a patologia. É essa pessoa que a gente ouve, é essa pessoa que a gente mais respeita. E hoje nós temos a grande alegria, a honra de estar recebendo uma querida do nosso grupo, uma pessoa que está com a gente já há um tempo, uma pessoa que tem uma história linda de vida e que nós vamos ouvir com muito carinho. É a Beatriz Hubert. Muito bem-vinda, Beatriz. Oi, Sol, obrigada. Obrigada por também, né, estar à frente desse Policondrite Amigos e ajudar tanta gente. Imagina, querida. É um trabalho que a gente faz com. A gente acredita muito nesse trabalho, porque a gente sabe que a conscientização acerca das doenças raras faz a diferença, tanto para os profissionais de saúde quanto para as pessoas que vivem com a patologia, né? Então, nesse projeto Convivendo com a Policondrite, a gente ouve um pouco da história das pessoas com a doença. Então, Bia, nos conte, por favor, como é a sua história com a policondrite recidivante? Como ela se manifestou? Como foram os primeiros sintomas? Como foi o seu diagnóstico? Eu tenho 33 anos agora. A primeira vez que eu tive algum sintoma foi em 2015, então já faz 9 anos, né? Comecei a sentir falta de ar, na verdade, para pequenas coisas, né? É, ir do carro até uma calçada do lado. No shopping, estacionava o carro e ia andar, mesmo que não tivesse rampa, nada. Eu ficava puxando o ar assim, e as pessoas olhavam pra mim até com uma cara estranha, tipo, né, uma jovem, eu tinha 20 e poucos anos, pegando o elevador pra subir um andar, coisas assim, né? Porque fisicamente, tu olhando por fora, eu não tinha nada, né? Então, já começava aquele preconceito ali de, Preconceito. é, Muito então, comum mesmo nas doenças autoimunes, porque muitos sintomas são invisíveis, né? Não perceptíveis. exatamente, exatamente. E aí eu comecei a ir em pneumologista e tal, pra ver se era algum tipo de asma, bronquite, enfim. E me disseram que eu tava provavelmente com algum problema no pulmão, que tava dando chiado. Aí fiz alguns tratamentos e passou, Foi durante um tempo. diagnosticado como? Primeiro foi Como só como asma, asma, só. bronquite? A primeira coisa foi asma. E aí, só que eu fui fazendo tratamento com broncodilatador e me tornei meio que viciada nele. Porque eu usava a bombinha e 2 horas depois eu já tava chiando de novo. Então eu não conseguia mais fazer academia, não conseguia mais fazer minhas atividades assim, sem estar com a bombinha sempre do lado. E por mais que eles falassem para eu usar a cada 4 horas, eu acabava usando menos. Porque eu tava ali, tava Para não incomodada, ficar. e ali fazia. E aí respirava melhor por quase 2 horas, né? Então. Só que daí eu fui morar fora, morei na Irlanda por um ano e pouco. E lá, com o clima diferente, eu achei que lá tinha piorado a minha asma. Uhum. E aí eu acabei voltando para o Brasil, fui de novo num pneumologista e praticamente ele me falou assim: Olha, eu acho que a gente fez uma broncoscopia na época para olhar Uhum. se o pulmão estava com algum problema e não tinha nada. E a passagem do ar estava normal naquele Nossa. dia. Uhum. Já passou Tava... quanto tempo desde o primeiro Isso sintoma aí foi em que eu te disse? 2017, 2 anos depois. 2 anos. Meio de 2017, assim, ali por julho. E aí ele me falou para eu procurar um otorrino, Uhum. porque provavelmente o problema estava nessa região. Então, na verdade, eu não respirava não pelo pulmão. Meu pulmão estava ótimo, mas o ar não passava aqui em cima. Então, para eu ver se não era uma adenoide, Aham. toda aquela coisa, né?
desvio de Até porque a septo. a broncoscopia, né, que é um exame, depois o Temer explica um pouco, né, um exame Uhum, que possibilita a visão, né, da isso. Da traqueia, da traqueia, pulmão, laringe. aham. E nesse Isso. momento não havia nenhuma obstrução, nenhum Nada fechamento. assim, nada que chamasse atenção. Nada que não tivesse, não tinha um fechamento, tava 90% da passagem de luz. Então, era um fechamento mínimo que eles consideram normal, Uhum. né? Nada É que uma pessoa. justificasse Não, aquela dificuldade respiratória. isso, nada que justificasse. Eu até fiz aqui na época num hospital universitário, fui acompanhado para ver se tinha alguma coisa diferente. Na princípio, nada. E aí, nesse otorrino, que eu já conhecia ele de antes, assim, já tinha feito tratamento de sinusite e tal. Ele falou que estava tudo normal, fez aquela, daí no caso a nasofibroscopia, que é a mesma canulazinha só que pelo nariz. Me falou que eu até tinha um desvio de septo, mas era mínimo também. Eu já tinha feito uma cirurgia lá em 2009 para arrumar assim que tava, é. E ele disse que não tinha voltado, mas que a gente podia fazer uma cirurgia exploratória, porque ele achou a minha cartilagem do nariz diferente do que ele viu lá atrás, Ai, pelos gente, exames, porque eu que sempre bom. guardei todos os meus exames. Uhum. E aí eu comecei a notar realmente que o meu nariz ele foi ficando em formato de cela, Sim, né? Se tu olhar ele aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ele tem um formato assim, que é como se alguém tivesse realmente colocado uma cela. sei. E esse rebaixamento também excessivo, né, demonstra. Isso, Ó, eu também tenho esse rebaixamento. isso. Ó. Se tu vê o meu nariz antigamente, ele era bem reto assim, e ele não era pontudinho, né? Ele era reto assim. Então, essa cartilagem aqui, ela sumiu, né? O corpo meio que como se absorvesse ela, né? É bom a E aí gente ele achou, explicar um pouco, né, Bia, para as sim, pessoas que estão nos ouvindo, é que a policondrite pode afetar também a cartilagem, onde tem sim, cartilagem ali, né? Uma sim. das áreas é aqui, né? Então, o E que são a Bia lugares que a está gente nem falando, imagina que tem cartilagem. O nariz, claro, a gente sabe. Nariz, orelha. Mas, por exemplo, eu já tive uveíte, né? Que atacou meu olho esquerdo de uma forma que eu quase não enxergava por ele, por dias. Porque tem cartilagem no olho e a gente, né, não é se toca assim que tem. tecido conjuntivo, que a policondrite afeta tecido conjuntivo Isso. também. As Uhum. uveites, essas inflamações nos olhos também, são, várias doenças autoimunes têm, né? E a Sim. policondrite também. É Então, uma esse delas, é. médico é uma delas. Esse médico desconfiou que a sua cartilagem não estava muito legal, né? Isso, ele até se tornou um amigo. Hoje ele é amigo da minha família, assim, porque ele foi muito atencioso comigo. É, ele falou algumas doenças na época, granulomatose, falou a Colegiate. própria policondrite, isso em 2017. Falou umas outras doenças, rinoescleroma, né? Uhum. Que são doenças autoimunes, reumatológicas, enfim. E aí eu fui, e ele falou, agora a gente vai ter que começar a pesquisar com reumato. Que E bom, aí, Bi. Encontrou um sim, médico ele, interessante. ele é excelente, tá? Se não fosse ele, talvez eu não teria chegado, assim, aonde eu cheguei, né? É o Dr. Valdir Carreirão, ele foi essencial para pro meu tratamento, assim. Só que ele não tinha o conhecimento das doenças, né? Ele só pesquisou por cima. E na época ele me indicou um reumatologista. Ah, que pena, eu acho que ela caiu, mas não tem problema, gente. Vai voltar. Vamos aguardar um pouquinho. Isso acontece com a internet, esse tipo de coisa acontece. Ela vai estar voltando com certeza. A Bia tem uma história muito forte e muito ilustrativa do que acontece com a policondrite recidivante com os pacientes, no que se refere a diagnóstico tardio e aos danos que essa, esse diagnóstico tardio pode trazer para as pessoas, né? Vamos ver aqui, ela deve estar voltando. Um instantinho.
Ela está avisando que o computador dela deu um pane, mas ela já está ligando e vai entrar de novo. Bem, como a gente está vendo, a história da Beatriz é uma história que, infelizmente, ocorre e acontece com muitas pessoas com policondrite recidivante. A demora no diagnóstico, a dificuldade no reconhecimento desses sintomas, que levam esse paciente a uma verdadeira peregrinação por vários especialistas em busca do diagnóstico. A grande questão é que o diagnóstico tardio pode trazer para o paciente danos muitas vezes irreversíveis, né? É muito importante o que a Bia trouxe para a gente, inclusive quando ela diz que ela guarda os exames, isso também é muito importante. Acho que fica aqui uma dica para todos nós, pacientes, para que nós que temos uma doença autoimune, a importância da gente ter um histórico, né? Guardar essas informações e levar essas informações para o médico que vai nos acompanhar, né? Esse diagnóstico, esse sintoma que a Bia desenvolveu, começou a desenvolver, a insuficiência respiratória na policondrite, geralmente é causada por estenose laringotraqueal. Estenose, fechamento da traqueia, porque aqui nós também temos cartilagem, né? Então, vamos aguardar, porque a Bia tem uma história de superação, uma história muito, muito bonita, de resistência, de força, né? De empoderamento. Ela depois vai nos contar da filha linda que ela tem, que nasceu num momento também bem delicado e difícil da vida dela, uma criança linda, e hoje a Bia está aqui com a gente, faz parte do Policondrite Amigos, esse grupo que nós criamos em 2018, após o meu diagnóstico em 2017. Eu tenho também a policondrite recidivante, de uma outra maneira, com outros sintomas. A policondrite recidivante não se apresenta da mesma maneira para todas as pessoas. Ela também tem graus que varia de leve, moderado a grave, e uma pessoa que tem um quadro moderado pode acontecer desse quadro vir a ficar grave ou não. Assim como quem tem um quadro leve também pode vir a desenvolver um quadro moderado ou até grave. Mas não há uma fórmula, uma receita para todas as pessoas. Vamos aguardar aqui a Bia. Ela deve estar entrando. São coisas da internet, né, gente? Isso acontece. A internet tem dessas coisas, né? Vamos aguardar um pouquinho. Nós temos muito carinho por esse projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante. Esse projeto ele tem uma importância grande porque ele traz a história daquele que vive com a doença. E quando a gente fala numa doença rara, como a policondrite recidivante, esses relatos ganham uma importância muito grande. Eles trazem a realidade da patologia, não somente no corpo daquele que vive, mas no corpo social também. A gente começa a entender um pouco o cenário em que essa doença está inserida, né? É um cenário de exclusão e invisibilidade. E nós, no Policondrite Amigos, temos a missão, trabalhamos para que essa invisibilidade diminua, para que essas pessoas tenham maior qualidade de vida. Esse é o nosso trabalho. Então, ouvir as pessoas que vivem com essa patologia é muito importante. Ela está entrando, tá, gente? Acabou de falar aqui. Vamos lá. O computador dela pifou. Isso acontece. Apagou. Tá? Ela está entrando. Tenho certeza que a história da Bia, gente, vai inspirar muitas pessoas, viu?
vai inspirar muitas pessoas. Inspirar positivamente. Uma história de resistência, de luta, e é uma história muito parecida com outras histórias também de pessoas do nosso grupo. Temos vários, olha, né? Tem, pronto. Entrou. Pronto. Está conectando o áudio. Ia? Oi, Sol. Oi, Desculpa. amor. Tive que trocar até de lugar aqui dentro de casa, porque a minha tomada simplesmente parou de funcionar lá na sala. Aí tive que vir pra cá. Não, eu fiquei aqui conversando com as pessoas, contando um pouco do convivendo com a polipondrite e da sua história, um pouco da sua história que é incrível, né? Mas eu não adiantei muito, não. Eu quero que Aham. você conte. Então, dando Ai, que continuidade. susto. Ainda bem que deu certo agora. Ah, deu sim, deu sim. Bia, a gente estava em que momento? Você lembra? Falando do Dr. Valdir, né, que foi o otorrino que acabou me ajudando, assim. E ele acabou indicando três reumatologistas na época, aqui de Florianópolis, eu sou de Floripa, aqui em Santa Catarina, né? Só que assim, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, tava sem dinheiro, né, assim, para investir muito. Tinha acabado de começar um emprego novo, então faltava um tempinho para eu ganhar a Unimed, que é o Uhum. plano de saúde daqui. E aí, um dos reumatologistas, ele era mais caro, e os outros dois eram um preço mais razoável, assim. Ah, tá. Você estava Então, sem plano, né? eu tava sem plano na época. Então, assim, eu Eles não optei para ir. atendiam para os SUS. Não, não, foi muito. Eu entrei na fila do SUS e só me ligaram 4 anos depois, tá? Então, assim, né, o que que eu vou te dizer? É. Hum, Aí eu acabei optando por ir numa reumatologista, não vou citar nomes aqui, porque não, nesse Uhum. caso não tem porquê. Basicamente, ela me falou que meu problema era psicológico e me mandou procurar um psiquiatra. Ai, Bia. Sim, eu gastei uma dinheirama com exames de sangue na época, porque eu tava sem plano e tal. O meu fã, o meu PCR, né, essas coisas, esses exames Uhum. assim, Esse todos são exame. bons. Eu Uhum. nunca tive nenhuma alteração em nenhum exame. Eu Então, entendo. basicamente, ela me disse: Ah, tu não tem alteração nenhuma, essa tua falta de ar é ansiedade. É, Me diagnosticou como uma pessoa com alguma questão mental e não física. E não que eu não possa ter algo mental, enfim, mas nesse Não era caso, o caso. Não era o caso. não era o caso. Enfim, falei, não, eu vou tentar o próximo reumatologista. E isso foi passando alguns meses até conseguir agenda e tal. E eu fui ficando cada vez mais sem ar e usando a bombinha. Ainda não era traqueostomizada nessa época. Uhum. Aí eu marquei a consulta com o segundo reumatologista, levei os exames e tudo mais. Ele não falou sobre a questão mental, mas ele também disse que eu não tinha nada, né? Nossa, E aí, nossa. tudo bem. E aí eu fiquei meio assim, perdida e tal. Eu não tinha dinheiro Uma para pagar esse. curiosidade. Uhum. Aqui, você já voltou neles ou mandou para eles seu Não, diagnóstico? nunca voltei. Deveria, né? Mas eu nunca Seria bom voltei, se você assim. pudesse mandar só a informação para eles, É. doutor. Olha, eu não estava Mas com eu essa. contei pro meu otorrino, né? Que conhecia eles e tal. E eu acredito que ele deve ter É porque comentado, assim. isso é didático, né? É didático. Sim, Eles vão prestar mais atenção da próxima vez, né? A gente sim. até entende que está falando de uma doença rara e tal, Uhum, mas é preciso olhar com muito cuidado e muito respeito para sim, o paciente, né? sim. E não teve, né? Não teve cuidado, não teve respeito, na verdade. Me desestabilizou muito emocionalmente, porque eu comecei realmente a ficar ansiosa e, meu Deus, o que que eu tenho? Eu não tenho nada? Será que eu tô criando isso? Será que isso Verdade. tá vindo da minha cabeça? Será que eu fico sem ar porque eu fico nervosa, ansiosa? Fiquei nessa, né? E aí acabou de eu encontrar um cirurgião torácico, também indicado pelo meu otorrino, porque ele notou
na nasofibroscopia, que quando chegava nas minhas cordas vocais, elas colavam. Uhum. Então, quando elas colavam, eu ficava sem ar. O ar não passava ali no meio, a minha voz foi ficando mais rouca, Sim. eu fui tendo muito pigarro, nunca fumei, então não era uma questão de fumar, né? Mas eu parecia uma fumante, uma Você está pessoa. falando, né? Esse quadro é típico, né? Sim, sim. Daí isso já era meio de 2018, assim, julho de 2018, tinha passado um ano. E aí eu fui fazer uma broncoscopia com esse outro médico, a primeira com ele. E na broncoscopia eu cheguei dirigindo e acordei já na sala de recuperação, com remédios e tal, todo mundo, meu Deus, meu Deus. Eu acabei tendo uma parada na broncoscopia, tentaram me entubar, até com o tubo 6, que é o de bebê, né, de criança, e não passou. Então, Já, assim, naquele a momento foi por estenose, pouco que eu não fiz a traqueostomia. você já estava com uma estenose, com fechamento. Enorme, enorme. Eu tava com 10% da passagem de luz. Nossa Senhora. E não era em um local só. Além da estenose, criou uma traqueomalácia, né? Sim. Que foi um afrouxamento, uma flacidez na parte ali da mucosa. Uhum. Então, era por isso que a minha corda vocal colava, porque ela não tinha espaço, porque a mucosa pegava nela. Então, ela acabava colando, o catarro que vinha do pulmão não tinha por onde passar e colava ali também. Então, eu ficava fazendo até expelir e ficar um pouquinho melhor. Você veja só, você vem desde 2015 com esses sintomas, a gente já está no ano de 2018 com um agravamento crescente, não Sim. é? Que chegou a esse ponto de você já ter que ter uma parada Uhum. cardíaca, né? Sim. E essa parte, assim, foi bem complicada. E foi a primeira vez que eu fiquei internada. Isso foi 30 de julho. E aí ele falou: olha, realmente, tu tem alguma doença que a gente não sabe o que é. Tu nunca ficou entubada, então não teria por que ter estenoses por esse caso. Mas a gente vai tentar fazer um procedimento, que é a dilatação das estenoses, para ver se elas melhoram e tu consegue ir para casa. Uhum. Tranquilo. Só que aí ele já foi me alertando de que eu poderia ser traqueostomizada. Certo. Ele falou que com a passagem do ar da forma que estava, eu não conseguiria viver normalmente em casa. Uhum. Eu estava no hospital com oxigênio pelo nariz e tal, né? E aí ele já me alertou, então, tipo, começou aquela questão, pô, era psicológico e agora eu tô sendo traqueostomizada, né? Agora você vê. Então, Nesse foi momento um, você percebeu o quanto sim, você foi incompreendida durante todo esse processo, né? sim, Um diagnóstico que até te levou a pensar que você aham, poderia estar num quadro psicológico, né? sim, sim, era o De- que eu mais pensava. Na verdade, eu passava meus dias pensando isso, assim, porque eu ficava muito, eu começava a ficar muito nervosa, eu ia, sei lá, ter alguma discussão com alguém, não de é, brigar, mas falar sobre alguma coisa que eu gostava, eu ficava nervosa e ficava sem ar. Então, qualquer coisa me deixava sem ar, né? E aí ele me alertou e tal, enfim. E aí no dia 2 de agosto de 2018 eu fui traqueostomizada a primeira vez, sem diagnóstico ainda da doença. Então, você teve comecei alta a... desse primeiro, você teve aula, fez a broncoscopia, aí Uhum. teve a parada, Isso, daí eu teve fiquei alta, lá no né, pra casa. hospital. Não, não fui para casa. Fiquei lá esperando dar uma recuperada ali na minha via Ah, respiratória para poder fazer a broncoscopia novamente, um lavado e essa dilatação. Só para dar o tempo da anestesia, né? Então, 2 dias depois eu já fiz. uhum. Aí ele fez a broncoscopia novamente e quando eu acordei eu já estava com a traqueostomia de plástico, né? Aquela com o balão e tal. E aí eu acordei tranquila, porque eu já sabia que podia acontecer. É uma coisa assim que eu sempre tive um psicológico muito bom, na verdade, porque Tá bem, que eu bom. nunca me perguntei, é por que comigo? Ou Uhum. qualquer coisa do tipo. Tava ali, eu tava viva, tava Isso. respirando. Aí, 2 dias depois, se eu não me engano, ele veio e desinflou o balão.
E a hora que ele desinflou o balão, eu passei até mal de tanto ar que veio, porque eu estava acostumada com pouco ar. O meu Nossa, corpo já tinha se acostumado gradativamente a respirar cada vez menos. Então, a nossa. hora que ele desinflou o balão, eu fiz assim, e entrou ar no meu pulmão, que eu acho que meu pulmão já não estava mais acostumado, né, a receber tanto ar. E aí eu falei, gente, eu não respiro assim há muitos anos. Você vê, né, Bia? Às vezes a gente pensa assim, ah, traqueostomia, que coisa horrível. Mas são tecnologias a serviço da vida, Com certeza, eu não me a arrependo nem um serviço da pouco vida. e não vou dizer que é fácil, não vou romantizar. Ah, é Claro, maravilhoso. Não, não é. Claro que eu preferia estar sem, claro. mas eu não vou ficar sem para respirar mal, né? Não, elas Então, contribuem para uma melhoria de qualidade de vida. É claro sim, que ninguém quer, né? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, que é a cadeira de rodas, né? Eu andava e vim para a cadeira de rodas em 2004. Claro que eu não queria vir para a cadeira de rodas. Óbvio que eu não queria. Mas a cadeira me ajudou muito. Eu já não tinha mais qualidade de vida sem a cadeira. sim, Então, a gente aceita. Aceita isso. porque aquilo melhora a nossa vida. Eu Mas é acho como que isso é uma vontade falou. que a gente tem de viver bem, né? É Não uma é. vontade que a gente tem de, cara, eu quero viver, eu quero estar aqui, não quero morrer. Viver com Então, qualidade. Qualidade, exatamente, não né, Bia? sobreviver apenas, né? Não é Eu viver quero viver bem, angustiada, viver com dor, viver sim. sofrendo, viver sem respirar direito, não. Viver com qualidade. Então, Uhum, essa visão, ela ajuda muito a gente. É claro que tem um impacto, né? Você dormiu sem uma traqueostomia, de uma hora para outra você tem uma traqueostomia. Eu também me vi, de repente, numa cadeira de rodas, né? Eu acordei e a cadeira de rodas estava do lado da minha cama. Eu falei, "Ah, então, são realidades que você tem que sim, lidar, mas no final você tenta extrair o melhor, né? sim. E aí, na época, meu Deus, eu fiquei no hospital vários dias, acho que foi 20 e poucos dias, assim, porque meu pulmão não se recuperava muito bem e tal. Ah, tinha que trocar para traqueometálica para poder ir para casa. Então, sempre tinha uma manipulação nova e um E você aguardo para ficar bem para poder ir para casa, né? E aí que entrou o corticoide, né? foi. Eu já tomava corticoide antes, já Uhum. tinha engordado 12 quilos de medicação Você havia tomado corticoide antes por quê? O médico pelas prescreveu. dores, porque eu começava a ter dores e inflamações e ele achava que o corticoide ia ajudar nisso. E realmente, o corticoide é um mal necessário, né? É, é Ele é uma... paliativo e tal, mas naquele momento da dor ele ajuda muito. Pra mim, Mas pelo sem menos, foi assim. diagnóstico ainda, né? Você estava Sim, ainda sem diagnóstico. até agora sem diagnóstico, tá? O diagnóstico só chega em agosto de 2020, pra tu ter uma ideia. Nossa, 5 anos Então depois. então foi muito caminho percorrido, assim. É, eles chamam de Odisseia, né? Odisseia É da. odisseia, mas é isso mesmo. É, A média é de diagnóstico de pessoas com doenças raras realmente é isso. longa, Demora né? muito tempo. E aí, em 2018 ainda, eu saí do hospital tomando 60 miligramas de corticoide. Dose alta. E ele tentava baixar para 40 para eu ir desmamando, e as dores vinham de uma forma assim excruciante. O meu companheiro da época, eu acordava ele sem querer acordar ele, gemendo de dor, assim, porque eu achava que eu ia perder o movimento das mãos. Eu ficava com muita dor, Você assim, sentia dor aonde? nas mãos, Nas articulações. nas articulações, no joelho. Aí eu sentia na própria traqueostomia, não encontrava uma posição, doía meus olhos, tipo, parecia uma dor generalizada, assim. Eu não tinha ideia que eram nas cartilagens, né? Os sintomas foram se apresentando cada vez mais, né, Cada Bia? vez mais fortes. Porque E aí a gente aí, tem, de repente, inflamação ocular, inflamação articular, né? Que todo esse sim, conjunto de sintomas aponta numa direção. isso. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a tomar antibióticos. Me deram alguns ciclos de antibiótico. E eu comecei a melhorar muito a minha secreção. Eu tive um momento de remissão, que eu não sabia que era uma remissão, mas em janeiro de 2019 eu tirei a tráqueo. Eu fui fazer uma broncoscopia de rotina, porque daí eu fazia a cada período. E quando ele olhou ali, como a gente não sabia que eu tinha uma doença autoimune, enfim, eu tava sem estenose, curada. Ah, meu Deus, veio a cura, né?
Tanto que a nossa doença chama recidivante, vai Porque e volta. ela E tem, aquele ela momento pode, ali, ela pode entrar em remissão espontânea. e foi o que aconteceu comigo. Janeiro de 2019, ele olhou, meus exames, se tu olhar a broncoscopia, a traqueia, zero estenose. Meu Deus, não sabemos o que a Vai, curou, mas a curou, milagre. E aí eu tirei a traqueostomia e, meu Deus, felicidade, né? Minha vida vai acabou o voltar a ser problema. normal, acabou, tudo certo. E aí 2019 inteiro foi um ano de remissão. Que bom. Só que ali para novembro de 2019, eu comecei a ter os mesmos sintomas novamente. Mesma Então, coisa, daí fiz outros ciclos de antibióticos, cada vez era um antibiótico diferente. e ainda sem E saber. voltei com o corticoide. E aí eu cheguei a engordar 40 quilos com o corticoide. E isso me deixava muito mal de dores, porque era aquele inchaço, né? Que o É, corticoide proporciona. retenção de líquido, Inchado, eu tomava muita água, mas nada adiantava. não adianta mesmo. Assim, eu encostava assim no braço, no rosto e doía, porque, né, aquela retenção. E aí, em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, fui internada de novo, passei mal, fui para emergência, muita falta de ar. Meu médico, cirurgião torácico, fez a broncoscopia e eu já saí traqueostomizada pela segunda vez. Você já estava com um quadro de estenose de novo. De novo, aí eu tava com 10% de novo da passagem de ar. Voltou com tudo, assim. E aí, essa segunda vez foi horrível. Foi muito pior do que a primeira adaptação. Eu sofri muito com a adaptação da traqueostomia. Por Doía quê? demais no local. Uma dor assim que parecia que estavam tirando pedaço da minha traqueia. E você sabe por que isso? Ele te Então, explicou? ele disse que é porque, como era um lugar que já era fino, né? Porque já teve uma traqueostomia ali antes, aqueles Uhum. anéis eles criam uma fibrose, né? Uhum. Então, ali é um lugar de dor mesmo. É um lugar que ele, como é feito no mesmo local e tal, acaba doendo mais. Estava Doeu durante um tempo. sensibilizada, né, a área? Sensibilizado, isso. Ele cria uma casca, né? Como se fosse, bem grosseiramente falando, assim, uma fibra, né? Que ao cortar ela e tudo mais, é uma dor diferente, assim. E aí, nisso, veio a pandemia. A Ai, gente, naquela loucura, eu traqueostomizada, eu e meu companheiro e meu enteado da época, a gente ficou num apartamento isolados. Então, eu não tinha minha família, só tinha eles, que foram essenciais para mim, ficaram comigo, né? Praticamente todos os dias, ele me ajudou muito. que bom. Ah, só que assim, sem um diagnóstico, né? Meu Deus, o que Nossa, que eu tenho? Eu tô dentro de nem esse casa, conjunto traqueostomizada de dele, novo. Hã? nem esse conjunto de sintomas que você apresentou, por exemplo, dor articular, Então, inflamação e muscular. o meu médico otorrino continuava falando, é reumatológico, é autoimune, tu tem que ir atrás, tu tem que ir atrás. E aí eu juntei dinheiro naquela época, e aí consegui uma consulta com esse médico, que é o doutor Ivânio, ele é aqui de Florianópolis. Vem gente de fora para tratar com ele, eu nem Sim. sabia. E aí, numa quinta-feira de agosto de 2020, eu mandei uma mensagem pro consultório dele, perguntando quando abrir a agenda e tal, e ela falou que só para 2021. Aí eu falei, olha, mas é que eu tenho alguns sintomas que são críticos. Tem como tu apresentar esse laudo aqui que os meus médicos criaram sobre meu quadro clínico? Porque o meu cirurgião torácico e o otorrino criaram em conjunto um laudo Uhum. com vários nomes lá, que eu nem sei quais são, nomenclaturas explicando o meu quadro, o que eu tinha Uhum. passado até então. E aí eu mandei para ela uma foto no WhatsApp. No dia seguinte, ela me ligou. Ai, que bom. Olha, o doutor Ivânio quer te ver amanhã, era um sábado. Ai, que bom. E eu falei, não, eu vou. Aí ela Claro, marcou de para sábado, meio-dia, assim. Ele realmente não tinha agenda, ele abriu para me atender, sabe? que bom. E aí foi uma consulta de 2 horas, ele fazendo muitas perguntas, e eu já saí de lá com o policondrite recidivante. É Uhum. isso que tu tem. Ele me explicou tudo sobre ela, uma Uhum. doença rara, nananã, tudo que a gente já sabe hoje.
Me mostrou artigos em línguas que eu nem sei quais são, É, mandarim e tudo mais. E ele falou que ele era um estudioso da área, que ele tinha um ou dois pacientes com essa doença, mas que, no meu caso, o mais curioso era nunca ter afetado as orelhas, sim, sim. porque Eu eu ia nunca perguntar tive, sobre isso. porque eu nunca tive nenhuma inflamação na orelha. Ó. A minha Uhum. orelha nunca chegou nem a ficar vermelha. Ele perguntou várias vezes se eu senti dor na orelha, né? Não, eu nunca senti. Então eu tenho todo outro quadro voltado para o, né, respiratório. Sim, sim, comprometimento E aí eu respiratório. já saí de lá com doação de imunobiológico Uhum. tratada, né? Então saí de lá com uma esperança, assim. Pô, agora eu sei o que que eu tenho. Eu Uhum. tenho policondrite recidivante, eu vou descobrir o que que ela é. E aí no mesmo dia eu já te encontrei o grupo. Eu saí de lá, minha irmã foi comigo, encontrei o meu companheiro, a gente já começou a pesquisar os dois, Uhum. olhar, entrar em tudo que tinha. E aí eu te encontrei o grupo, enfim, o site, né? Uhum. E dali pra frente, assim, a minha vida melhorou muito, né? Eu Ai, tive que bom. muitos altos e baixos, com certeza, da ida e vinda dela, mas nunca mais tirei a traqueostomia, até porque, assim, eu posso chegar lá e ver que não tá inflamado, Sim. mas e amanhã, E amanhã? É verdade. É né? verdade. Então, assim, tem uma chance de tirar, só que depois do meu quadro tá estável durante anos, né? Então, uma Isso. remissão real. Mas agora a gente sabe. Então, já passei É por isso. alguns tipos de imunobiológicos também. O primeiro não deu certo. Tive uma crise horrível, fiquei internada e tudo mais. Aí eu já estava 2 anos sem menstruar, essa é a parte mais confusa da minha história Até aqui, né? então, essa parte é incrível, Bia. Agora, É, Bia, antes de você falar sobre isso, deixa eu destacar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. É assim, coisas que você falou que eu acho que é muito importante. Você falou que você sempre guardou seus exames, né? sim, E que você levava seus exames, seu histórico para o médico. Quando você caiu aqui a sua conexão, eu falei sobre a importância disso, que fica aqui como dica para todos que nos ouvem, né? Para os pacientes que nos ouvem que guarde seu histórico, porque isso é importante, não é? sim, Não só para você comunicar ao médico, mas também para você se conhecer e perceber o que está acontecendo com você, não é? sim. Porque aí você começa a pesquisar, você começa a duvidar, você começa a É, questionar. A importância do diagnóstico, você veja só, você começou com os sintomas em 2015, você passou 5 anos aí numa peregrinação, num sofrimento grande, porque o diagnóstico é o primeiro passo para o tratamento correto, não é isso? E você hoje está com imunobiológico, até para explicar para as pessoas. O imunobiológico ele é usado quando outras medicações já não fizeram mais efeito, não tiveram mais a repercussão, né? Aí a Bia está contando, ela usou um imunobiológico, não deu certo, até que hoje ela encontrou. E de lá para cá, aí que vem essa história incrível da Bia, né? Que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na vida dela, né? A coisinha mais linda, é. muito Então, linda. até esse reumatologista tinha comentado que o imunobiológico pode acontecer da gente mudar o ciclo, né? Menstrual e tudo mais. E realmente, para mim, afetou mesmo. É, até acompanhei e tal, e não ovulava, né? E ele tinha falado que se um dia eu quisesse engravidar, eu teria que me preparar muito bem, porque, né, nossa doença, várias questões. Medicação, É. E aí aconteceu que em julho de 2022, eu tive uma crise de tosse muito forte. Eu tava com 100 quilos, tomando corticoide bem pesado, assim, inchadíssima, com muita dor, mesmo tomando aquele outro imunobiológico, né? é isso que eu ia E aí a perguntar. gente Fala notou que com- ele, com o antigo, e Uhum. a gente notou que realmente ele não estava fazendo efeito. Foi aí que a gente fez a troca dele. Uhum. E aí eu tive uma crise de tosse muito forte e quebrei 3 costelas. Nossa, E aí fui pro hospital, fizeram um raio-x, viram que estava quebrado, me deram remédio para dor e eu voltei para casa.
De tanto tossir, né, Bia? de tanto tossir. Tossir, 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 tossir. Uma tosse muito forte, assim, longa. Cheguei a quebrar, né? E aí eu não aguentava de dor em casa. Eu sou bem resistente para anestesia, até em Uhum. sala de cirurgia, já acordei em cirurgias, já acordei Uhum. em broncoscopia, e sou resistente a analgésico também. Uhum. Então, eu tomo analgésicos muito fortes quando eu tô com dor, porque os simples que a gente conhece, eles não fazem efeito. Então, eu sempre tô com algum remédio com receita mesmo. Ah, e aí comecei a tomar aquele remédio para dor forte, o mais forte, e não passava dor. E a tosse só piorava. Aí eu voltei no hospital, fiquei internada. As E um dores dia, eram aonde, Bia? na costela, de Ah, ter quebrado a costocondrite. costela. Isso, Ah, tá. de ter quebrado mesmo. Eu Equilibrado. já tive muita costocondrite, mas nesse caso era a da fratura, né? A costocondrite, gente, até é um dos sintomas da policondrite, né? Pode acontecer Sim, essa inflamação aqui nesse no externo, né? tórax. É, Nessa ligação que a sim. gente E está é uma dor excruciante, né? É uma dor Quem já horrível. Já teve, tive. Eu já tive. Eu sei. olha, a gente É uma aperta e dor, não passa, é uma né? A dor que gente, não tem posição, não tem não, nada. não existe. Não É tem. horrível, É horrível. Só quem já sim. viveu isso, eu já E tive. nessa dor o corticoide me ajudou muito. Eu tenho noção disso, assim, do quanto ele me ajudou, né? Uhum. Mas enfim, daí fiquei internada, só que aí eu peguei Covid dentro do hospital. Aí no Covid eu tive pneumotórax bilateral, que é quando os dois pulmões explodem, né? Nossa. Tive uma parada cardiorrespiratória, fui reanimada e me levaram para UTI. Aí teve um erro médico, meu médico estava em viagem, outro médico me atendeu, tiraram minha traqueostomia Meu para Deus. colocar uma outra que podia ser ventilada e não sabiam colocar, porque eu tinha estenoses. Meu Deus. Então, quase eu morri ali de novo. Me reanimaram, fiquei em coma, né? Alguns dias. Chamaram minha irmã, meu pai, minha família e falaram que não sabiam se eu acordaria ou quando Uhum. acordaria. E se eu acordasse, poderia ter sequelas, porque eu estava com dreno nos dois pulmões e eu Uhum. não estava tendo muita resposta neurológica. E aí, do nada, eu acordei perguntando coisas assim aleatórias, perguntando do meu ex-companheiro, ah, querendo saber onde eu estava e já falando. Que Então, maravilha. acordei na UTI, todo mundo ficou assim, meu Deus, ela voltou, né? E aí os dois drenos nos pulmões, saí da UTI, fui pro quarto, ainda com o dreno e usando fralda, tudo, sem tomar banho, né? Banho de leito. É. E aí, nesse meio tempo, fiz tomografias, do tórax, a costela foi melhorando. Uhum. Só que aí o meu pulmão direito, ele não se recuperou o suficiente. A Sim. água que tinha nele não saía pelo dreno. Então Nossa. eu tive que fazer uma lobectomia do pulmão Sim. direito e tirar uma Então, parte dele. tirar aquele tirar. Eu fiz a lobectomia mesmo, né? Que é o corte do pulmão embaixo e Uhum. tirar um pedaço dele. Um terço do pulmão eu tirei. E aí, nessa retirada, fiquei na UTI mais um pouco. Voltei pro quarto, o dreno funcionou. Ah, Aí meus sogros foram me visitar no quarto e eu comecei a ter colostro, Nossa. que é, para quem não sabe, é leite, né? Uhum. Comecei a ter leite. Imagina a surpresa, Bia, E para todo. aí, chamei a enfermeira disse que eu estava tomando muita medicação e que podia ser da medicação, podia ser galactogogo, né? Então, aí eu tudo bem, 2 dias depois eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tava me sentindo assim, cansada, só que eu tava sem dor, tava tomando muita medicação, mas muito cansada, muito cansada. E aí eu me olhei no espelho e eu falei, eu tô grávida. Como você viu, sentiu isso, Eu olhei Bia? pra mim e falei, eu tô grávida. E a minha irmã, não, eu tô grávida. Compra um exame de farmácia. A gente comprou o exame na sexta-feira. Eu fiz.
deu positivo. Eu não acreditei, fiz outro, deu positivo. Aí, no sábado, meu médico deu o exame para eu fazer no laboratório. Fiquei o dia todo atualizando a página. 4 da tarde, tava assim, um número exorbitante de hormônios. Então, ou eram gêmeos, ou era uma gestação muito avançada. Meu Deus. E aí eu fiquei apavorada, daí fui atrás de pedir ultrassom, É, tentar encaixes, enfim. E com 10 dias de cirurgia do pulmão, né? pois é. Aí, na segunda-feira, consegui um encaixe para terça-feira, fazer o ultrassom. Fiz o ultrassom às 3 da tarde. Aí o médico me atendeu super mal. é, Praticamente me chamou de irresponsável, de que eu não Nossa. tinha feito pré-natal, né? Ai, meu Deus. É. E falou: você vai ter uma menina, ela tá de 32 semanas, 33 semanas. É, Só que não dá pra ver nem o pé nem a mão. Nossa Senhora. Basicamente, ele falou com essas palavras. Eu comecei a chorar muito, Pode. pensando: meu Deus, eu tô grávida, eu não vi, eu não percebi, eu vou ter uma filha e ela pode vir com uma formação, com muitas questões que a culpa é minha, sabe? Sabe que Aquilo, não é, né, Bia? Você não, sabe que não claro, é. mas na hora, a forma que ele me tratou, assim, Eu sei, foi uma mas violência médica, né? com certeza. Eu fiquei desesperada, eu fiquei sem ar, chorando, e o meu Deus, eu que fiz isso com ela, eu falava. Ai, meu Deus. Claro que não, claro que não. E aí eu Óbvio. fiquei tão nervosa, liguei pro meu ex-companheiro, né, tô grávida, aquela loucura. E aí fiquei tão nervosa que a minha bolsa rompeu. Meu Deus, E Bia. aí ela nasceu no mesmo dia. Aí até no vídeo do nascimento dela, a primeira coisa que eu pergunto é: ela tem o pezinho e a mãozinha? Bia, Porque nasceu parto normal ou não, foi cesárea. cesárea, né? Eu não podia fazer esforço, né? Porque eu tava com 10 dias da cirurgia do pulmão, nem podia forçar nada porque podia dar algum problema ali, né? Com certeza. Gente, para vocês que estão nos assistindo, eu tive a oportunidade de ver algumas fotos, né, da Bia tendo a neném. Logo O nome depois dela é ela Maria. falou comigo, Maria. Logo depois ela falou comigo, Sol, eu tive uma neném e contou a história. Uma história incrível. A criança é linda, ela é linda, um grande presente e um grande milagre. Vamos falar Sim, sobre porque todos esperavam, né, Bia? Vamos ser sinceros, que ela nascesse com sequelas. sim, Por quê? Porque durante todo esse período, sem saber que estava grávida, a Bia estava com medicações muito fortes sim. na UTI, em coma. Ela teve coma. Foi Então, reanimada. foi reanimada. Tudo. Raio-X, nem sei quantos eu tomei, fiz. Ainda tem isso, imunobiológico. Aham. Aquele imunobiológico não pode tomar grávida. Não pode, Sim, exato. Então, assim, é um milagre realmente, né? ela é um milagre. Eu queria ter fotos aqui, eu não sei se eu vou saber editar, mas se a Bia depois nos enviar ou eu conseguir Aham, baixar e ela permitir, a gente apresenta aqui, claro. porque são momentos lindos, muito fortes, né? De uma criança que é tão guerreira Sim. quanto a pessoa que nós estamos ouvindo agora, que é a Bia. Ela é E até eu mais, eu acho. não, isso não, amor. Eu acho que assim fantástico a gente criar, assim, ter a oportunidade de criar um grupo e conhecer pessoas como você, Bia. A gente lá no grupo, no Policondrite Amigos, ouve histórias incríveis, histórias de muita luta. Então, eu só posso dizer uma coisa: isso tudo me incentiva a continuar lutando cada vez mais por Sim. essas pessoas e por essa patologia. Mas fala assim da Maria. E a Maria nasceu assim, perfeita, né? Com nenhum estado de saúde crítico. Só precisou ficar na UTI 10 dias, sem respirador, sem nada. Olha que lindo. No segundo dia ela já estava mamando, né, mal usou som dela mesmo puxou. E com 10 dias ela já estava em casa e a gente não tinha uma fralda, né? Foi assim, de dia para noite eu fui mãe, né? Então, eu estava separada já,
Então foi uma loucura atrás da outra, assim. Mas Imagina. ela tá aí agora, ela tá com 1 ano e meio, muito forte, Muito linda, nunca, muito linda. Não linda. teve nenhuma questão de saúde, a gente fez todo o acompanhamento com ela, ultrassons da cabeça, o PEAT do ouvido, o de olhos, neurológico, tudo que a pediatra pediu, devido a todas as questões comigo, né? Tudo tranquilo, tudo normal, tudo dentro da idade dela. E, Então, Bia, assim, como os médicos reagiram a isso, reagem a isso? Porque eu imagino que eles pensem assim, não é possível. Ela tomou medicações tão fortes, ela passou por situações tão difíceis, né? sim. Como essa criança não foi afetada, né? Eu imagino que Não, eles eles pensam. também, fica, todo mundo fica com a mesma cara, assim, de inacreditável, de ela ser uma guerreira, né? Dela ser muito forte, dela ter É, resistido a tudo isso, né? muita vontade de viver, Muita muita vontade, vontade de estar com você, de ser sim. sua filha, né? E eu sempre digo assim, né? Se eu tivesse descoberto antes, talvez eu não estaria aqui, né? Sim. Porque, e se eu tivesse parado toda a medicação? E se eu tivesse parado e vivido para a gestação? Poderia não estar aqui. Poderia Não, ter tido que escolher entre a minha vida e a dela. é verdade, Então, porque você precisava fazer o tratamento que você fez, sim, precisava ter passado pelo que passou, as sim, intervenções, por mais difíceis que tenham sido e sim, foram, foram necessárias para salvar a sua vida. sim, O grande milagre é ter uma gestação dentro desse processo e sim. ver essa criança linda, né? Que eu tenho certeza Uhum, que ressignificou sua trajetória, né, com Bia? certeza. E hoje, meu Deus, a minha vida melhorou muito. Questão de saúde até, né? Tem algumas intercorrências e tal, que não tem o que fazer. É da nossa É, doença, né? é, Infelizmente, ela é uma moléstia grave. é. A gente não é reconhecido ainda, né? Mas, Ainda, nós seremos, mas seremos, eu tenho seremos. certeza. É, tu sabe que eu sou muito de falar da nossa doença, porque o que que acontece? A gente sabe que alguns médicos colocam outros CIDs, né, pra gente Sim. receber pessoas receberem a medicação. Eu nunca quis isso. Eu tentei até o final só com o nosso CID, porque eu acho que é importante a Uhum. nossa doença ser reconhecida. Ela existe, Porque a gente precisa dela. Eu sei que tem pessoas que realmente têm mais do que um CID, mas eu não tenho. Eu tenho a é isso que eu policondrite até, recidivante. isso que eu até te perguntar, Bia. E antes de eu até esclarecer uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo. O que que acontece? O que que a Bia está falando da questão do CID? As patologias no Brasil, elas precisam ter o que a gente chama de PCDT, que é Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde. O que é o protocolo clínico? É um documento através do qual o Sistema Único de Saúde se organiza para a concessão de tecnologias em saúde, medicamento, todo tipo de terapêutico e tratamento. A policondrite recidivante, assim como várias doenças raras, não tem protocolo clínico ainda. Né? Então, se um médico precisa de uma medicação específica para policondrite, ele não vai conseguir, ele pode colocar isso num laudo, mas o paciente não vai conseguir, a não ser por via judicial, né? Basicamente isso, porque o sistema único, como a doença não tem protocolo clínico, essa concessão não é feita para a policondrite ainda. Essa é a Sim. realidade, gente, de muitas doenças raras no Brasil. Uma das tarefas nossas do Policondrite Amigos é lutar por protocolo clínico para patologia, e por isso, recentemente, nós mandamos, inclusive, para o DGITES, que é o órgão responsável pela Conitec, uma solicitação, e mandamos também para a Comissão de Patologias do Conselho Nacional de Saúde, solicitando ajuda e intervenção. Nós precisamos dos profissionais de saúde, das sociedades brasileiras de reumatologia, que lembrem da policondrite recidivante, e Sim. colaborem para que a gente tenha protocolo clínico. E essa é a realidade que a Bia trouxe E e que ela basicamente que a gente deu. esteja na bula das medicações, né? Exato, Falando bem abertamente assim, né, Sol? e que a gente esteja no rol com o protocolo clínico, para Da que um ANS. médico possa solicitar um medicamento
com o CID da policondrite e esse paciente não tem a dificuldade. Sim. Então, essa é a realidade. A Bia trouxe também a questão de não ter outra patologia. O que acontece? A policondrite recidivante muitas vezes vem acompanhada de outras doenças. Então, Sim. nós temos várias pessoas no grupo que têm mais de uma doença autoimune, não é? Que tem policondrite e BC, ou artrite reumatoide, lúpus, uma variedade muito grande, né? Então, a Bia está dizendo aqui para a gente que ela só tem a policondrite Sim. recidivante. E a Eu gente tenho outras comorbidades, mas não outras é, patologias. não outras doenças autoimunes Isso, relacionadas, né, Bia? E, isso. Bia, nesse sentido, você tem conhecimento de algum caso na sua família de policondrite? Não tenho. A minha família não tem ninguém com doença reumatológica, assim. Uhum, É, eu tenho uma tia, na verdade, que teve artrite reumatoide, mas ela é a uhum, única pessoa. Na família do meu pai, por exemplo, ninguém tem casos de nenhum tipo de autoimune. E da uhum. minha mãe, só essa minha tia mesmo. Eu também tenho na família assim, mas são alguns casos, né? A gente tem. É, Na verdade, assim, a gente ainda não tem ninguém, né? Os profissionais de saúde ainda não têm muita clareza sim. sobre a gênese, a origem, a causa das doenças autoimunes, né? É. Existem algumas especulações, hipóteses, né? Bia, qual é a maior dificuldade enfrentada pelas pessoas que vivem, que têm policondrite recidivante no Brasil? Na Ah, sua eu acho opinião? que é a invisibilidade. A gente. Muitas vezes eu me senti invisível, assim, principalmente nesses anos de luta pelo imunobiológico, né? Uhum. É, eu cheguei a pesquisar muito, assim, sobre respostas de desembargadores, enfim, utilizando o nosso CID, né? Uhum. E um dia teve uma frase que me chamou muita atenção, que um desembargador aqui de Santa Catarina, da cidade de Orleans, colocou assim: em meio a um incêndio, não se pode salvar todas as árvores. Meu Deus. E negou o pedido da medicação para uma pessoa com policondrite recidivante. Uhum. Foi em 2020 que eu li isso. E eu fiquei chocada, assim, aquilo ali me Chocada. abalou demais. E 4 anos depois só que eu fui conseguir a minha medicação, sabe? Bia, é bom você falar um pouco sobre isso. Essa Então, realidade, essa forma como muitas vezes as doenças raras são vistas judicialmente, pode significar a continuidade ou não de uma vida. sim, Isso tem um impacto severo, muito sério na vida de uma pessoa. Ainda que seja uma pessoa, essa pessoa tem muita importância. Ninguém deve ser deixado para trás. e Por assim, eu isso, sobrevivi só por doações, né, Sol? Porque com se fosse depender certeza, da Bia. justiça, eu não teria como. Exatamente. Então, foi uma Exatamente. rede de pessoas, amigos, conhecidos, desconhecidos, pessoas que eu encontrei em grupos como o da policondrite, grupos de doação de medicação, pessoas que querem fazer o bem, É sabe? verdade. É verdade. Porque se não fosse por essas pessoas, eu não ia estar viva. Porque eu Pois é, não teria como pagar 15 mil por mês é, na medicação para eu viver. Porque é exatamente. só essa medicação. Fora corticoide, antibiótico, outras medicações autorreguladoras, né? Que a gente usa. Tu sabe, é um gasto mensal exorbitante. Muito grande, muito grande. E, Então, gente, isso que a Bia está falando é porque a Bia, para conseguir o medicamento imunobiológico que ela precisava, precisa, ela fez vaquinha na rede. Inclusive, eu me lembro que eu acho que foi até assim que a gente se conheceu, Bia. Eu vendo, pesquisando, alguma coisa assim. Não sei se você encontrou o grupo, eu encontrei também. Eu me lembro que eu vi uhum. você É logo fazendo que eu te encontrei, eu fiz a vaquinha. Foi bem em isso. seguida, assim. Aí eu me lembro que eu falei, meu Deus do céu, que coisa terrível. Então, Sim, assim, essa é uma realidade que a Conitec, que a Comissão Nacional de Tecnologia, precisa conhecer, entende? Então, nós pretendemos falar até ser ouvidos, falar até que nos atendam. Porque hoje, felizmente, a Bia conseguiu na justiça o direito ao medicamento, depois de muitos sim, anos de luta, né? sim. Depois de estar fazendo vaquinha, implorando por um É. medicamento que ela tem direito.
Todo cidadão tem direito. Por quê? Porque os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde nos dizem o quê? Que todo cidadão tem direito à atenção integral à saúde. Então, sim, não é a favor. Não é a favor. Então, ela teve que pedir, teve que esperar pelas vias judiciais anos e anos a fio para ter um medicamento que ela tem direito. Então, isso precisa acabar. E é para isso, uma das missões do Policondrite Amigos é essa. Né? sim. Recentemente, gente, eu quero contar aqui para vocês uma coisa que aconteceu que foi muito boa, que é assim, nós solicitamos que a doença seja incluída no rol de moléstias graves. Em 2020, nós solicitamos isso. Hoje, o nosso projeto, nós estivemos recentemente com o senador Rogério Carvalho em Brasília, o nosso projeto está em vias de ser aprovado, está bem perto. Impacto orçamentário já foi calculado, isso vai trazer um benefício muito grande para todas as pessoas que vivem com a policondrite, que a doença vai ser incluída no rol de moléstias graves, como de fato ela é. Ela é uma doença potencialmente grave, ela tem que estar naquela lista e todos que vivem essa condição têm que ter acesso aos benefícios previdenciários relativos à doença grave. Nós Com vamos conseguir. certeza, E, Bia, com vamos certeza. conseguir. Vamos conseguir. Bia, como você acha que familiares e amigos podem ajudar? Encontrar um grupo de apoio. Como foi para você? E de que forma isso tudo ajuda? Ah, os familiares e amigos, eles têm um papel fundamental, né? Eu acho que a gente ter, é igual a maternidade. A gente ter uma rede de apoio é essencial, assim. É, eu tive com o meu ex-companheiro, com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, meu pai, enfim. Eles nunca duvidaram da minha dor, assim. Que bom. Eu tive um irmão que sim, até eu não falo mais com ele por isso, por um dos motivos, porque muita coisa, assim, o preconceito mesmo, né? Ai, preguiçosa. Ai, meu Deus, tá com dor é nada. Tá cansada do quê? Não fez nada o dia todo? Verdade. Porque, assim, para quem não sabe, a nossa doença e as doenças autoimunes em geral, elas têm fadiga, né? Hoje eu É. sei, hoje eu sei o que que eu tô Mas você sentindo que era entende, doença. né? Hoje você entende, né? Mas na época eu falava, meu Deus, eu tô cansada do quê realmente, né? Uhum. E é um cansaço, assim, que É fora do normal. é uma moleza que tu não tem o que fazer, parece que tu tá realmente Não doente é, o é tempo inteiro. patológico, né? É É, patológico, não é comum. A gente sabe, percebe que não é comum. Agora, isso que você falou, Bia, acontece infelizmente muito. Por isso que a gente faz essa pergunta, né? Assim, é muito importante que os familiares e os amigos entendam o que a pessoa vive. Não é preguiça, não é coisa, falta, não quero fazer, não é isso. É um quadro patológico, né? É não, uma tudo que eu doença queria era poder fazer, né? poder Na verdade, o fazer. que a gente quer é o contrário. A gente quer ter força, a gente quer ter Você disposição. Por isso que a gente vai atrás da medicação, dos nossos direitos, porque a gente quer viver bem. É como tu Com falou, né? certeza, A gente não quer só sobreviver. A gente quer viver com qualidade de vida, certeza, podendo levar uma vida fazendo as coisas normalmente, com né? certeza, com certeza. O reconhecimento dessa doença pelos familiares e amigos faz uma diferença muito Sim, grande mesmo, que aí sim cria um apoio que é fundamental para o paciente em todos os seus momentos, porque sim. é uma doença crônica, ainda incurável, eu digo ainda porque eu sou uma eterna esperançosa, A gente nunca sabe. Eu a acho gente que é quer a possível um dia encontrarem alguma forma cura. mais simples. Talvez não a cura, mas um tratamento que realmente nos deixe melhor e trave essa evolução, né? Porque, Eu, se tu for pensar, a diabetes, uns anos atrás, a própria é, tireoide, né? Hipotireoidismo, quem sabia o que que era? Ninguém. A Não, e a pessoa, poliomielite, ela ainda tem um peso maior porque é uma doença muito invisibilizada, né? sim, Inclusive, assim, o número de pessoas com policondrite recidivante pode ser muito maior do que se pensa, do que se imagina, sim. porque é subdiagnosticado o tempo todo. E não existe um exame, né? Então ela é muito clínica, né? Marcador, não tem marcador. Como Um várias marcador. doenças autoimunes, ela não tem um Não marcador, né? tem. E Aham. a policondrite pode afetar crianças, gente. Ninguém fala nisso no Brasil, mas a Sim, gente sabe que existe. A gente sabe que existe, porque se existe lá fora, existe aqui.
Com Não tem como certeza, resistir, né? com Então, a certeza. importância também do grupo, eu acho que é essa troca de informações, onde um ajuda o outro com a sua experiência, né? O que Sim. você vive ajuda outras pessoas e vice-versa, né? A gente tem ali uma variedade grande de sintomas, de quadros, que vai de leve, moderado a grave, né? E eu De acho maneira que a gente ajuda muito a diminuir o preconceito entre nós mesmos, sabe? Porque como a traqueostomia, por exemplo, infelizmente eu vejo ali no grupo tem muita gente vários. preconceituosa, né? Ah, Não por querer, mas porque, pô, eu não vou colocar isso. é medo, Bia. Muita gente tem Não, medo. é claro, não é o Muita, preconceito pelo mal, sabe? É a coisa é. do tipo, não, não, Que é não, não. isso? Eu não conheço. Como que eu vou viver com isso, né? As pessoas se apavoram porque não Mas a conhecem, gente teve um caso de um colega nosso que veio a falecer, né, Sol? Antes infelizmente. de ter a oportunidade de Infelizmente. colocar, Eu quero até falar né? sobre isso, porque ele não é o primeiro, né? Infelizmente. Eu até, na ocasião, eu disse que eu, às vezes, fico muito triste, muito cansada de ficar homenageando, porque a gente vê pessoas falecendo com a doença, e a grande maioria é por falta de diagnóstico correto, falta de tratamento correto no tempo certo. Esse rapaz tinha 30 anos, era filho único, né? Ele foi para a UPA com falta de ar, com dificuldade respiratória, foi mandado de volta para casa. Um dia depois ele veio a óbito. Era uma pessoa muito querida. Eu senti muito, eu sinto sempre muito. Cada um que vai. Várias pessoas já passaram no grupo, Sim. infelizmente, algumas E pessoas se já ele vieram. tivesse encontrado uma rede técnica com Sim, conhecimento, né? Ou que pelo menos ouvisse a dor dele, por mais que re- não soubesse o que é a policondrite, é, né? Ele respeitasse teria aquele feito uma relato, traqueostomia e estaria vivo. ele estaria aqui. Estaria vivo. Eu conversei sobre isso até com o cirurgião torácico. Falei, doutor, ele poderia estar vivo, ele Solane, com certeza. Com certeza, com o diagnóstico correto, com a intervenção no momento certo. Então, assim, ouvir o paciente, respeitar o que ele fala, não sair achando que aquilo ali é uma coisa psicológica, como aconteceu com a Bia, que infelizmente acontece com muitas pessoas, né? Valorizar o que o paciente está falando, gente. Isso é muito Sim, importante. Uma doença muito rara como a policondrite, infelizmente, leva muito a isso. Por isso que a gente trabalha pela conscientização da policondrite sim. recidivante. E Hoje, desculpa te interromper, pessoal. não, E até o médico comentou comigo que essa minha resistência à medicação, ela pode ter a ver com a policondrite, né? uhum, Porque o meu organismo, ele fica indo e vindo muito rápido. Então, a estenose vai, a estenose volta. Então, a medicação entra, ela às vezes não encontra a forma certa de funcionar. uhum, Então, a minha dor, as pessoas não entendiam no hospital. uhum. Ah, mas essa medicação aqui já vai fazer a tua dor passar. Não passou? Não Eu tô com passava. muita dor até eles chegarem na medicação mais forte Uhum, e eu ficar por meses tomando uma medicação fortíssima, que todo mundo tem medo de dizer até o nome, porque, aham. vicia e É, tudo mais, não sei o aham, quê. E eu, gente, se eu não tomar isso, eu não vou dormir? aham. E já chegaram a me chamar de viciada no hospital. Agora você vê, Do né? tipo, tu não vai querer tomar essa É, medicaçãozinha aqui? Ah, para. Ai, tem que ser a as bam pessoas, bam bam pra é ela. muito Gente, difícil é lidar. dor. Se existe uma medicação para essa dor, eu tenho que tomar ela. Não adianta ficar me entupindo desculpa, de pirona. Não É, de adianta. medicamento que não vai surtir o efeito que você precisa, né? Que vai te Exatamente. dar um alívio, né, Bia? Que vai te dar um Exatamente. alívio. Olha, E é infelizmente, isso mais uma acontece coisa demais. Demais. Acontece muito. muito, principalmente em ambiente hospitalar. A gente aqui não quer botar hospital nenhum na Berlinda, não é esse o caso, mas eu também, eu já operei 18 vezes, eu já estive internada muitas vezes. Gente, não é fácil. As pessoas quase não ouvem a gente. Você diz que está com dor e a Sim. pessoa diz assim: não, você não está com dor, você não pode estar com dor. Não tem sentido essa sua dor. Aí você diz: pelo amor de Deus, eu estou com dor. Aham. Né? Daí entra a questão do, é psicológico. É tudo psicológico. Não, você não está com dor. Eu lembro uma vez eu estava morrendo de dor, tinha operado a coluna, e a pessoa dizia para mim que eu não tinha dor. Eu berrava de dor.
né? Uhum. Então, assim, é uma coisa absurda, essa falta de acolhimento, né? Sim. E quando a gente fala em doença rara, gente, isso realmente ganha uma dimensão muito maior. Por Não, é isso, a gente demais. não pode parar de falar, a gente É não verdade. pode parar de trabalhar, né? Sim. E, Bia, por favor, me diz aqui, qual mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que vivem com a policondrite? Olha, muita paciência. Eu sei que é muito clichê a gente falar isso de ter que ser resiliente, mas a gente tem que ser. Tem que ser mesmo. É, E assim, falem sobre a doença, falem sobre ela, não tenham medo de falar sobre, de dizer que vocês estão com dor, de dizer que procurar tratamento. É difícil, não tem como a gente romantizar aqui, eu e a Sol. A gente já passou por muita coisa, Pois, coisas muita. diferentes pela mesma patologia. É, Então, para vocês verem como ela abrange muito, mas ela dói. E assim, não deixem que desacreditem em vocês, porque em algum momento alguém vai ouvir. E precisa. procurem ajuda, porque é uma doença grave. A gente leva assim, às vezes, né, desanima um pouco, porque dói, porque não encontra um tratamento, mas eu demorei para encontrar. A gente chama da odisseia do diagnóstico, É, mas eu encontrei. E eu acho que com a luta aqui que a Sol faz e tudo mais, vai ser mais fácil da gente encontrar daqui a um tempo. tomara. E a gente não Tomara. pode desistir, né? Essa é a verdade, assim. A gente tem que estar. Agora eu tenho mais uma razão para não desistir, né? Que é a minha É, Maria. uma grande Mas linda razão, Bia, é uma grande linda porque razão. ela, né? Ela me faz todos os dias. Quando eu acordo com dor, eu penso, não, essa dor aqui eu vou ter que dar um jeito, porque eu quero criar ela. Eu quero estar aqui para ver ela crescer, né? Bia, tem uma coisa muito importante que eu acho que nesse caminho, nessa trajetória toda, a gente acaba aprendendo, que é administrar a nossa própria vida. Assim, estar com as rédeas na mão. Assim, você conhecendo seu próprio corpo, você vai, sabe, reconhecendo sintomas. Você já conhece, provavelmente, quando os primeiros sintomas de alguma coisa errada começam a acontecer com o seu corpo. Você começa a prestar atenção, você já conhece seu corpo, né? E conhece um pouco da doença também. Com Isso faz uma certeza. diferença muito grande, gente. Você Sim, começa a não ficar somente na mão do médico. Você claro. começa a poder colaborar com o seu médico. Que Uhum, você ajuda o seu médico. Você diz, doutor, olha, eu estou começando a sentir isso assim, assim, eu estou achando isso esquisito. uhum. Você não acha não sei o quê? Nos hospitais hoje eles já me acham doida, né? Porque eu já chego falando todas as nomenclaturas. Não sou da Isso, área da saúde, isso. mas a gente aprende. A gente A fala, gente, aconteceu isso, 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 isso. Eu tô sentindo isso, né? A e eu gente sei que vai. pode ser isso e aquilo. Vamos fazer Olha, tal eu coisa? acho que tal coisa não vai adiantar. Tu já fala, Uhum. porque tu já sabe, né? Isso. Eu já fiz mais de 50 broncoscopias só. Pensa. Uhum. É Muita, muita coisa. é muita coisa, Bia. 50 vezes que eu fui pro centro cirúrgico para isso, fora todas as outras vezes. Então, assim, é muita coisa. A gente É acaba muito. criando uma casca e um conhecimento, É verdade, é porque, verdade. né? Se alguém coloca um acesso errado, tu já sabe. Você já Se sabe. alguém, Exatamente, exatamente. Você a gente começa a acaba se reconhecer os tornando mais sintomas. crítico também, É, mas é né? importante, Bia, porque a gente não pode deixar a rédea da nossa vida na mão de outra pessoa, não. Sim, Não que as pessoas colaboram com a gente, nossa, é muito importante, mas a gente precisa colaborar no nosso tratamento também. E esse é, autoconhecimento, e o conhecimento um pouco da doença, um conhecimento leigo, mas ele ajuda muito. sim. Ele pode E nos algumas salvar. vezes eu já me salvei. Tá vendo? Eu Algumas acabei de boas falar. vezes Pode salvar. eu já me salvei de, por exemplo, eu tenho alergia a tramal, né? Que é uma medicação. Uhum. E às vezes as pessoas vêm me dar ele. Eu Aí estando você, com uma pulseira, tá escrito no meu leito, e aí eu vejo a cor dele e falo: não, eu tenho olha, alergia. Não, mas olha aqui, tu não tá vendo. olha Podia me bem, matar por uma besteira, com certeza, entende? Bia. Então, assim, outras coisas de, o antibiótico é de 6 em 6 horas. Pô, já Uhum. faz 1 hora que tá atrasado, Isso, ninguém veio. exatamente.
Aí lá vai o meu acompanhante. E aí? Isso. Cadê a medicação dela? Ah, não foi. É isso a rotina. São Infelizmente, coisinhas que acabam te deixando mal. Ah, o dreno tá mal colocado. é, Ah, deu uma infecção por causa de tal coisa. é. Pegou a KPC. Eu tive a Uhum, KPC na bactéria, né? A uhum. superbactéria na UTI. É por falta de cuidado, Claro que é. Ambiente entende? hospitalar. É. Então, Não, assim, ambiente hospitalar é como que muito. alguém em coma vai decidir pegar a KPC? É porque É, alguém que tá te manipulando fez algo errado. é. E Ambiente assim vai. hospitalar, né? Ambiente hospitalar é muito Não, é difícil. terrível. E É. assim, se a gente não pega pessoas que estão afim de estar ali, é muito mais difícil. Então, Não, se e a é gente não tiver sofrimento, né, o Bia? mínimo de conhecimento, É. a gente não consegue, sabe? Então, assim, outra coisa para quem tem a policondrite, estudem, Uhum. Também. pesquisem os sintomas. Ou tô sentindo uma dor no nariz. É. Vou pesquisar se tem a ver com a doença. É, a gente não pode não é supervalorizar, mas nem minimizar. Porque, por É, exemplo, uma pessoa que tem uma doença como a policondrite, que a gente sabe que é sistêmica, tem que ficar atenta aos sintomas do seu corpo. Tem que ficar atenta. O meu relato até sempre fala isso, que sua sorte é que você está sempre atento ao seu corpo. Isso colabora para o tratamento, né? Isso faz parte desse empoderamento que nós temos que ter, com certeza, nós pacientes, né? Então com fica certeza. essa dica aqui. E Bia, olha, receber você e ter você no nosso grupo é assim uma grande alegria para a gente. Eu digo alegria no sentido de que a gente sabe que você tem uma história de muita resistência, de muita resiliência, mas também uma história de vitória, né? De vitória sobre a vida, porque a gente está falando de uma doença que a gente sabe que tem um potencial grave, né? Sim. Você é Eu jovem. brinco que só me sobraram 2 vidas agora, né? Eu já morri 5 vezes. Falta só 2. Agora eu tenho que ser mais cautelosa. Não, não, chega de morrer. Vamos viver com qualidade, né, Bia? Vamos sonhar e esperar que a gente encontre respostas cada vez mais efetivas para essa patologia. Sim, A gente hoje está trabalhando por pesquisa para policondrite recidivante. A gente espera, eu não vou adiantar muito, porque eu não posso falar ainda muito, mas a gente está trabalhando para que essa doença tenha pesquisa no Brasil. Eu não estou falando de sim, relato de caso, não. Estou falando de pesquisa consistente. A gente está trabalhando para isso, tá? E hoje, cada vez mais perto disso, se Deus quiser. sim. Que bom. E só tenho a te agradecer que você sempre contribui muito com o grupo, ajuda muito o grupo. Eu espero também que esse grupo possa continuar ajudando. Espero que a sua trajetória seja cada vez mais de acordo com esse lema que a gente tem, né? Que a gente tem um lema Sim, que é que recidivante seja apenas o nosso incansável ânimo. É sim, claro que a gente cansa, é claro que a gente desanima, é claro que tem horas que a gente fala, meu Deus, não é possível. Mas eu acho sim, que, assim, todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho e vai aprendendo que a vida, a gente precisa lutar por ela. A gente precisa sim, lutar por ela, principalmente no Brasil, num país como o Brasil, onde a atenção à doença rara é tão pequena ainda. E quando a gente fala em doença autoimune, isso piora mais ainda, porque quando se fala em doença rara, só se fala quase em doença genética, quase não se fala em sim, doenças não genéticas. Por isso eu procuro estar em tudo que é lugar, buraco de comitê, conselho, tudo que é lugar, sim. para levar essa questão da doença autoimune. Muito obrigada Bia, pela sua participação. Conte sempre conosco, estaremos sempre aqui para você. Esperamos que toda essa trajetória, que você entre em remissão e fique por muitos e muitos e muitos anos. Ai, Eu também também estou em espero. remissão já há alguns Que 2 anos. bom, né? Só eu tô em busca da remissão. É tudo que eu Vai quero agora, chegar, assim, né? Como eu falei, a traqueostomia ela salvou minha vida, mas eu não queria ficar com ela para sempre, né? Eu queria verdade. muito tirar ela, porque ela tira muitas coisas de mim que eu amo, né? Então, um banho Uhum, de mar, uhum, uma chuveirada na cabeça, são uhum, várias coisas que a gente tem que tomar cuidado. Tá na rua, né? Vem uma fumacinha, já ataca a tosse. uhum, Não tem um filtro, né? É uma uhum. entrada direto pro nosso pulmão. É, Salva a minha vida? Salva.
Mas eu quero muito entrar em remissão para tirar ela, assim. Até Tomara, para eu Bia, poder fazer as coisas com a Maria de outra forma, enfim, é né? verdade. A gente Mas, torce por isso, viu, Bia? A gente torce muito por isso, por eu você e também, por vai dar todas as tudo certo. pessoas lá no grupo, para que isso aconteça para todo mundo, Sim, até para as pessoas que não têm traqueostomia, mas que sofrem também sim, outros sintomas da doença, né? sim, sim. Porque é uma doença difícil, a gente sabe que é. Eu Mas acho que o pior são as dores, né? Quando a é. gente acaba conseguindo controlar um pouco melhor as dores, acaba se tornando um pouco menos difícil, né? E a gente precisa de políticas públicas para atender os pacientes, Bia. Sim, Não é razoável que a gente tenha que implorar por um medicamento. não. Não é É. razoável que as pessoas trabalhem com sintomas da doença sem nenhum tipo de assistência Nenhum auxílio, né? judiciária. Pela quantidade Não de medicação que a gente auxílio. tem que comprar e, enfim, se manter vivo, né? É um direito de cada um e é Sim, uma obrigação constitucional. Então, é sim. por isso que a gente luta. A todos que nos assistiram, muito obrigada por estar aqui conosco. Nos sigam nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, esse canal no YouTube, onde vai estar esse vídeo. Convidem pessoas para se inscrever no nosso canal, não custa nada. E quanto mais pessoas se inscreverem, mais a policondrite vai ser falada, vai ser vista, vai ser ouvida. Estamos no Facebook, no Instagram, no Agora X, né? Não é mais Twitter, né? Nos sigam nas redes sociais. Temos um site que é www.policondriterecidivantes.com.br. Muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Bia, um grande abraço para você. Conte Obrigada, sempre com Sol. a gente, tá bom, querida? Um grande beijo. Tchau pra vocês. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.